E aí, galera, beleza? No vídeo de hoje a gente vai contar 8 coisas que você precisa saber antes de investir em um fundo de investimento. A gente já gravou um outro vídeo mais completo sobre fundos. Se você quiser, eu vou deixar o link aqui em cima nos cards. Mas a gente resolveu tentar trazer uma atualização para esse vídeo com as 8 coisas principais que você precisa saber antes de fazer o investimento em fundos. Então essas 8 coisas, elas são tipo um checklist, né, para você ver se esse fundo que você está interessado é realmente para você, né? Não é só porque o fundo tem um desempenho bom que ele respeita o seu perfil de investidor, né? O seu perfil de risco, se você está disposto a correr esse risco ou não. Bom, como eu falei no começo do vídeo, a gente está falando de fundos de investimentos. E a CVM e a Ambima, ela classifica os fundos de investimento em 4 grandes grupos. Então, é desses fundos que a gente está falando. Então, basicamente, você tem 4 classes de fundos. Fundos de renda fixa, fundos de ações, fundos cambiais e fundos multimercado. Então, essa é a primeira coisa que você tem que saber antes de investir no fundo. Qual é o tipo de fundo que você pretende investir? Então assim, essa separação em 4 classes que a gente acha relevante você analisar antes de investir, é meio que uma simplificação, tá? Porque, tipo assim, fundos multimercado tem zilhões de tipos de fundos multimercado. Tem os mais arriscados, os menos arriscados, tem fundos alavancados, mas assim, de maneira geral, né, como o nome diz, multimercado, você espera que seja um negócio mais multi, né, que não seja um fundo de ações só. E os fundos de ações também, tipo, tem fundos de ações que são mais arriscados, tem fundos de ações que são menos arriscados, mas de maneira geral, o que você espera dessa classe de fundos é que ele mais ou menos acompanhe o índice Bovespa ali. O segundo item que você deve considerar é o investimento mínimo. Então assim, não adianta nada, né? Tem ali o melhor fundo do universo, que o investimento mínimo é de R$1.500.000. Boa sorte para quem investir, mas assim, você tem que levar isso em consideração. Tipo, por outro lado, não adianta você ter R$50.000 para investir e investir R$50.000 em um fundo só. Você não está diversificando de uma maneira racional. E se você não tem ainda esse valor mínimo para investir, você pode ir acumulando esse valor na renda fixa, no Tesouro Direto ou no CDB de liquidez diária. E aí, quando você chegar nesse valor, você pode daí investir, começando em um fundo, né? Tipo, é claro que o Luiz falou, você não está diversificando, mas no começo é assim mesmo, você começa com um, aí depois você vai juntando dinheiro e entra em mais um. Então, no começo pode ser que você só tenha um, e isso é completamente normal. Se você tem dinheiro para investir em 3, 4 fundos, legal, mas se você não tem, você começa aos poucos, né? Você vai construindo a carteira de pouquinho em pouquinho. Terceira coisa que você tem que levar em conta é a movimentação mínima. Normalmente os fundos têm um valor de entrada mínimo, como o Luiz já falou, mas você pode fazer aportes mensais ou quando você tiver dinheiro disponível, a mais nesse valor. Então, digamos lá que tem um fundo X, que o investimento mínimo é R$5.000 e a movimentação mínima é R$1.000. Então, você não precisa de mais 5.000 para fazer um novo aporte. Você pode colocar 5.000 agora e dali 2 meses colocar mais R$1.000. Então, isso que é a movimentação mínima, é quanto que você pode colocar depois de já ter entrado no fundo. E a quarta coisa que você precisa atentar é para o saldo mínimo de permanência. Então, o que é isso? É assim, em uma situação em que você precise resgatar uma parte do valor que você tem investido, qual é o mínimo que você precisa deixar para continuar cotizado? Então, por exemplo, nesse fundo hipotético de R$5.000 de investimento mínimo e movimentação mínima de R$1.000. Então, digamos que o saldo mínimo de permanência seja R$1.000. Então, se você investiu 5.000 e você precisar fazer um resgate, você pode resgatar até R$4.000. Se você deixar R$1.000, você continua cotizado. Agora, você não pode fazer um resgate de R$4.500, por exemplo. Então, isso é legal você ter noção de que essa mecânica existe, mas assim, o ideal é que você não precise, né, tá fazendo muitas movimentações de retirada dos seus fundos, porque quando a frequência aumenta, você acaba pagando mais imposto de renda também. Então, o que acontece é que quando você tira mais do que o valor mínimo
necessário para você ter no fundo é que o fundo entende que você quer tirar todo o seu dinheiro e daí liquida todas as suas cotas, daí todo o seu dinheiro volta para a conta da corretora. A quinta coisa que você precisa saber antes de investir é qual é o prazo de resgate desse dinheiro. Então, se você quiser fazer um resgate, como o Luiz falou, em quanto tempo esse dinheiro vai estar disponível para você? Em quanto tempo você vai ter acesso a esse dinheiro? Então, normalmente tem dois prazos diferentes: o prazo de cotização e o prazo de liquidação financeira. Então, o prazo total que esse dinheiro vai estar disponível na sua conta é a soma dos dois. Então, digamos que o prazo de cotização seja 30 dias, D mais 30, que é um valor bem comum hoje em dia. E o prazo de liquidação seja um dia útil. Então, você vai ter acesso a esse dinheiro em 30 dias, mais um dia útil nesse caso. Então, esse prazo de 30 dias, por exemplo, você solicita o resgate hoje e nos próximos 30 dias as suas cotas ainda vão estar sendo atualizadas. Então, você solicita hoje, mas o dinheiro que você vai receber, você só vai saber dali 30 dias, porque durante esse período você vai continuar como se você estivesse investindo no fundo. E aí, se você não quiser esperar esses 30 dias, se você, meu Deus, eu preciso desse dinheiro agora, aí você pode entrar com uma solicitação de resgate antecipado e provavelmente pode ser que você pague uma multa um pouco alta. Então é sempre bom levar isso em conta antes de fazer o investimento para ver se esse prazo de resgate do fundo está de acordo com o que você espera. Então, se você fizer um bom planejamento, você não vai precisar esquentar a cabeça com isso. Então, sempre tenha noção de aonde que vai estar esse dinheiro, qual é a liquidez que ele tem. E se você precisa de certa liquidez, escolha investimentos que têm liquidez em D mais 1, D mais 0. E daí, para esses fundos que têm uma liquidez de D mais 30 ou D mais 60, você coloca um dinheiro que você não vai precisar pedir um resgate antecipado. A sexta coisa que você tem que ficar ligado antes de investir é no público-alvo. A maioria dos fundos que você encontrar por aí, eles vão ser destinados a investidores em geral, que quer dizer que qualquer pessoa pode fazer parte desse fundo. Mas você pode encontrar alguns fundos que são fundos exclusivos, fundos para investidor qualificado ou fundos para investidor profissional. E para você ser investidor qualificado, você precisa ter no mínimo 1 milhão investido no seu nome, que é bastante, e você precisa assinar um termo junto à CVM, que eles chamam de termo de investidor qualificado. Para você ser investidor profissional, né, não bastasse você ter 1 milhão, para você ser investidor profissional você tem que ter 10 milhões investidos no seu nome e também precisa assinar um termo. Então, né? Tem que ter muita grana. Vamos ficar com os fundos para investidor em geral, né? A sétima coisa que você precisa olhar antes de investir em fundos é ver se esse fundo opera alavancado ou não. Geralmente, os fundos que operam alavancado, eles têm um risco maior. Então, antes de você investir, você pode olhar as políticas do fundo, olhar os materiais de divulgação e ali ver se está dentro do que eles consideram ok investir alavancado ou não. E aí, a partir disso, você pode tomar uma decisão baseado se você, pessoalmente, está disposto a correr esse risco ou não. Tá, e o que é alavancagem, né? Basicamente, alavancagem é você pegar dinheiro emprestado para operar um volume maior, um volume financeiro maior. É basicamente isso. Então, tipo, para que você operaria alavancado? Porque se o ativo que você opera, digamos, tem uma variação, você tem o potencial de ganhar, sei lá, digamos, 5%, se você operar 2 vezes o volume financeiro, você pode ganhar 10%. O problema é que você pode perder o dobro também, ou o triplo, ou o quádruplo. Ou seja, depende da alavancagem empregada em cada operação. Então é muito importante sempre ler o regulamento do fundo antes de aplicar, porque eu já vi alguns fundos que exigem que se o investidor que investiu o dinheiro e se o fundo que opera alavancado perder dinheiro, pode ser que você, o investidor, tenha que colocar mais dinheiro para cobrir essa perda. Então, é muito importante ler todas as informações. E pode acontecer, né? A gente falou em um outro vídeo sobre esses eventos improváveis, mas digamos que eu tenha 5 mil reais, mas eu esteja operando um volume financeiro de 10 mil reais. Então pode ser que eu perca 7 mil reais. Nesse caso eu vou ficar devendo 2 mil reais. E o oitavo item que você precisa prestar atenção antes de investir em um fundo é analisar o histórico desse fundo. Então assim, para começar, o fundo tem que ter um histórico relativamente longo, né? Você não quer analisar um fundo que tem histórico de um mês, porque daí você só tem, né?
Você tem pouquinho tempo para ver como que esse fundo se comportou no passado. Tem algumas pessoas que dizem que não vale a pena olhar para o passado porque você não vai conseguir chegar a nenhuma conclusão sobre o que vai acontecer no futuro, ou seja, não tem como prever o futuro. Isso é óbvio, mas o que você pode analisar, olhando um histórico mais longo, é o comportamento desse fundo, tanto em situações boas quanto em situações de crise, situações adversas. Você consegue ver como é que o fundo desempenhou, tipo, o que o gestor fez para proteger o patrimônio do fundo. Então, se ele teve um bom desempenho, isso é um sinal bom, quer dizer que eles tomaram as devidas precauções para que esse tipo de evento não desestabilize de uma maneira muito prejudicial. Então, assim, dessas 8 coisas que a gente mencionou, o que é mais importante? É você investir em alguma coisa que traga segurança e tranquilidade para você, que seja um investimento que você se sinta tranquilo em fazer, que esteja de acordo com a sua realidade financeira, que esteja de acordo com o risco que você está disposto a correr. Não adianta eu ou o Luiz falar qual que é o melhor investimento, porque às vezes o melhor para mim pode não ser o melhor para você. Então esses 8 tópicos que a gente mencionou é para tentar direcionar, né? Para tentar fazer com que você perceba durante esse processo se esse fundo é para você ou não. A gente utiliza um ranking de fundos de investimento para dar essa direção para os nossos investimentos. E aí a gente resolveu disponibilizar isso para vocês. Vai ser lançado em breve, então se você tem interesse em saber mais sobre isso, eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever na nossa newsletter. Assim você vai receber todas as novidades no seu e-mail. Então é isso, se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o seu joinha, de se inscrever aqui no canal, que toda quinta-feira tem vídeo novo, e de nos acompanhar nas redes sociais, eu vou deixar todas elas aqui embaixo, que sempre tem conteúdo exclusivo por lá. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau. Eu preciso entrar no personagem. Vai. Pronto, pode começar.